Alô, Robertinhos, estamos bem? Bora dar continuidade aqui no nosso assunto sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? Já viu aqui várias informações importantes, já viu em relação à trigonometria no triângulo retângulo, viu de razões, viu aqui alguns exercícios, né, aí da nossa apostila. Faltou te perguntar, pessoal, te fazer uma pergunta sobre o triângulo em geral, né? Olha aqui para mim. Olha só, pessoal. Quanto equivale a soma dos três ângulos internos de um triângulo? Isso, muito bem. Então, a soma dos três ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Para você que tinha esquecido, lembrou agora, não foi? Para você que nunca viu, agora está sabendo que se a gente somar os três ângulos internos de um triângulo, essa soma tem que dar 180 graus. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então um resumão de tudo que a gente viu até aqui. Tive ali várias informações importantes. Vamos tentar fazer um apanhado de tudo que a gente viu até aqui. Vamos lá então. E aí, então, considerando os ângulos agudos alfa, aqui no vértice A, e também o ângulo agudo beta, justamente aqui no vértice B. Vamos então agora analisar as três razões trigonométricas aplicadas a esse triângulo retângulo ABC aí, tudo bem? Bora começar tomando como referência o ângulo alfa aqui, ó. Tudo bem? Então vamos ver quem é o seno, o cosseno e a tangente em relação ao ângulo alfa. Robertinhos, em relação ao ângulo alfa, quem é o seno? Quem seria então aqui o seno do ângulo alfa? Em relação à definição do seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto aqui, ó, é o azinho, né? Aqui é o azinho, ele que é o cateto oposto, então fica aqui A em cima, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o Czinho aqui, ó. Então fica A sobre C. Como é que ficaria então agora o cosseno do ângulo alfa? A definição do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao alfa, o nosso cateto adjacente é quem? O adjacente é o Bzinho ali, né? Então, em relação ao alfa, o cateto adjacente é o nosso Bzinho aqui, ó. Então, fica B. E embaixo fica a hipotenusa, que é o Czinho. A hipotenusa é fixa, não muda. Tudo bem? E por fim, em relação ao alfa, como é que fica a tangente? Tangente do ângulo alfa. Então, em relação ao alfa, o cateto oposto é o A. Então fica A sobre o cateto adjacente, que é o Bzinho ali embaixo. Ok, pronto. Então temos três razões trigonométricas em relação ao ângulo alfa. Então, aqui o seno em relação ao beta. Agora, em relação ao beta, o cateto oposto é o Bzinho, né? Agora aqui, ó, o cateto oposto é o Bzinho aqui, ó. Então fica B sobre a hipotenusa, que é o C. Como vai ficar agora o cosseno de beta? Em relação ao beta, o cateto adjacente agora vai ser quem? Vai ser o A. Repara que o lado A é quem está próximo, é que está perto aqui do ângulo beta. Portanto, o cateto adjacente em relação ao ângulo beta é o B. Sobre a hipotenusa, que é o C.
Como eu falei, a hipotenusa ela é fixa, portanto não muda. Como é que fica então agora a tangente de beta? Definição da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto em relação ao beta é o Bzinho. E o cateto adjacente em relação ao beta é o Azinho. Pronto. Se eu somar o ângulo alfa e o ângulo beta, essa soma dá 90 graus. Sim ou não? Bora ver aqui. Olha só aqui. Vamos supor que o ângulo reto, como dá para ver, para observar aqui, o ângulo reto vale 90 graus aqui, ó, que é bem aqui no vértice C, né? Então já temos um dos ângulos valendo 90 graus. Como a gente comentou no início dessa aula, a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Sim ou não? Então a soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180. Aqui já temos 90. Então para 180 ainda falta 90. Consequentemente, se eu pegar esse outro ângulo, o ângulo alfa, mais esse outro ângulo aqui, o ângulo beta, a soma deles, por consequência, tem que ser igual a 90 para poder dar o somatório 180. Sim ou não? Portanto, se eu somar aqui o ângulo alfa, com o ângulo beta, essa soma tem que dar 90 graus. Ok, pessoal? Então, essa soma aqui tem que dar 90 graus. Vamos ver aqui a relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Tá, pessoal? Vamos pegar agora, tentar fazer numa única fórmula as três principais razões trigonométricas. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, se eu pegasse aqui nesse vídeo, nesse slide anterior, e se eu pegasse aqui e dividisse, fizesse uma razão entre o seno e o cosseno, de qualquer um dos dois. Vamos pegar o alfa. Se eu pegasse aqui, então, por exemplo, e fizesse a razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa, como é que ficaria o comportamento dessa relação, dessa razão? Bora fazer. Ó, quanto equivale o seno de alfa? Bem, o seno de alfa eu sei que vale A sobre C, né? Então vamos lá na armação e vamos substituir. Então aqui no lugar do seno de alfa eu vou colocar A sobre C, que é o seu valor ali em cima. Aí sobre, aqui embaixo eu vou colocar o valor do cosseno de alfa. Então aqui embaixo eu vou colocar o valor do cosseno de alfa. Quanto que vale, pessoal, o cosseno de alfa? Bem aqui, ó. O cosseno de alfa vale B sobre C. Então eu venho aqui na armação e substituo. Aqui no lugar do cosseno de alfa aqui embaixo, eu coloco o seu valor, B sobre C. Muito bem. Então, eu coloquei a razão e logo depois eu substituí por cada um dos seus respectivos valores. Tudo bem? Feito isso, observe que eu posso cortar o C em cima e embaixo, aqui e aqui. Repare que ele está embaixo em cada fração. Quem foi que sobrou? Feito ali o corte do C, sobrou apenas o A em cima, né? Sobrou aqui o A em cima. E lá embaixo sobrou quem? Sobrou o B. Ficando, portanto, no final, ficando A sobre B. Tá bom, pessoal? E se a gente olhar ali em relação ao ângulo alfa, quem é o A
Quem é o A sobre B? Se a gente olhar ali, a gente vai concluir que o A sobre B, na verdade, é a tangente, né? Então, A sobre B é o valor da tangente de alfa. Repare que a tangente de alfa é A sobre B, que foi justamente o valor que a gente encontrou quando a gente fez a relação do seno pelo cosseno. Então, acabamos de encontrar aqui uma segunda definição para a tangente, tá bom? Então, seria então a segunda definição da tangente. Pronto, tá aí. A tangente, então, vai ser o seno sobre o cosseno. Vamos chamar a partir de então a segunda definição da tangente. Tá? Muito bem, vamos aplicar então essa definição fazendo a questão número 7 aí da tua apostila. Dado o seno de 40 graus igual a 0,64 e o cosseno de 40 graus 0,76, determinar o valor de x na figura 5. Então ali ele deu a figura 5, né? E ele quer que a gente encontre o valor do x. Então, como primeiro passo, já está mais do que cansado de saber, né? Já está ali internalizado, que a gente vai usar aqui a receita. Então, primeiro passo, identificar os lados. Então, aqui o x em relação ao ângulo de referência, em relação ao 40 graus, ele é o cateto oposto. E o dash, como está perto aqui, ó, do 40 graus, ele é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente vai usar aqui, portanto, a tangente, né? Tangente de 40 graus. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 10. Tangente, pela primeira definição, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que repara que na questão ele não informa o valor da tangente. Aqui no comando da questão ele só fala do seno do 40 graus e do cosseno de 40 graus. Então, como ele não menciona o valor da tangente, mas só que a armação sugere que a gente use a tangente, então a gente recorre à segunda definição da tangente, que é o seno sobre o cosseno. Sim ou não? Então, toda vez numa questão que a questão sugere a tangente, mas ele não dá o valor da tangente, então você recorre para a segunda definição. Então, aqui, ó, no lugar da tangente, eu vou substituir pela sua segunda definição, que é o seno, né, de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus. Muito bem. Pronto, Robertinho. Então, ali a gente tem que encontrar outros recursos, né, para a gente poder resolver. Então, a gente tem que usar todo o conhecimento da teoria de trigonometria para a gente ir resolvendo as questões. Aqui, no caso, eu estou recorrendo à segunda definição da tangente. E aqui eu vou abaixar o x sobre 10. Ó. Então, eu vou repetir aqui o x sobre 10 que está na segunda parte da equação. Feito? Pronto. A partir daqui, é só fazer as substituições e depois usar a regra de 3. Fechado? Então, quanto equivale o seno de 40 graus? O seno de 40 graus vale 0,64. E lá embaixo, quanto equivale o cosseno de 40 graus? O cosseno de 40 graus vale 0,76. Vamos então agora copiar aqui embaixo. Então, o seno de 40 graus vale 0,64. E lá embaixo eu vou colocar
0,76. E mais uma vez, eu vou repetir aqui o x sobre 10. Então, repara que o x sobre 10 a gente vai só abaixando, tá bom? Bem, ali a gente aplica a divisão, né? 0,64 dividido por 0,76. Você pode tirar ali as casas decimais, só fazer com números, né? 0,64 dividido por 0,76 vai dar aproximadamente 0,842. Aproximadamente, tá? E mais uma vez eu repito o x sobre 10. Pronto. Então, pela quarta vez a gente repetiu o x sobre 10. Regra de 3 agora. Regra de 3, a gente abaixa aqui o x e esse multiplica com esse daqui, tá? Como é que fica então? Abaixamos aqui o x e o 0,842 vezes 10. A gente já sabe, né? Multiplicar por 10 é andar apenas uma casa para a direita. Então, eu vou andar ali com a casa uma vez só para a direita, ficando, portanto, 8,42, já que o zero ele some após andar ali a casa, né? Então, resposta final, x é igual a 8,42 metros, né? Esse aqui é o valor do x na questão de número 7 aí da tua apostila. Tudo bem, Robertinhos? Então, usando esse raciocínio aqui, ó, da questão número 7, eu queria que vocês fizessem em casa aí a questão número 8 da tua apostila, tá? A mesma ideia. Fechou?